Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo o assunto principal é Carlos Palacios, atacante do Internacional de Porto Alegre, que está muito próximo aí de se transferir para o Vasco da Gama. Temos aí novidades importantes sobre essa negociação, inclusive a rescisão do jogador já foi publicada aí no bid da CBF. Vamos falar também sobre Zé Vitor, né? Atacante que também chega aí para o Vasco da Gama na próxima semana, jogador que vem do Marcílio Dias. Tem declaração aqui do treinador, do ex-treinador do jogador, falando ali sobre as características dele. Vamos falar sobre Série B de Campeonato Brasileiro, né? Os primeiros jogos ali do Vasco, enfim, bastante coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo perguntando se você já tem o aplicativo OneFootball no seu celular. Se você não tem, você tá dando mole, mas vai parar de dar mole e vai baixar agora no link que está aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball é um aplicativo completo, tá chegando aí a Série B do Campeonato Brasileiro, esse ano é ano de Copa do Mundo, então você quer ter todas as tabelas, você quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol e para isso basta ter o OneFootball no celular. É um aplicativo gratuito que você baixa no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que apareceu agora na sua tela. É só você apontar a câmera e baixar totalmente de graça o OneFootball, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui sobre o amistoso que o Vasco faz amanhã em São Januário. Às 10 da manhã, o Vasco vai encarar a equipe do Olaria no estádio de São Januário. Na verdade, não chega a ser um amistoso, né? É um jogo-treino que o Vasco vai fazer em preparação aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que falta uma semaninha, né, para o próximo jogo do Vasco, o jogo oficial, né? A estreia contra o Vila Nova. Inicialmente o jogo está marcado para São Januário, houve ali um burburinho de que poderia ser levado para o Maracanã, mas acredito que isso não vai acontecer. Acho que o jogo realmente será no estádio de São Januário, na próxima sexta-feira, 7 da noite, e amanhã, 10 horas da manhã, o Vasco encara o Olaria num jogo-treino. A princípio, sem transmissão, não terá transmissão da Vasco TV, enfim, vai ser um jogo-treino fechado e depois o Vasco deve publicar ali detalhes sobre essa partida. Já que falamos aqui sobre Série B, né, sobre essa preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, vamos lembrar rapidinho aqui os jogos que o Vasco terá nesse mês de abril pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai fazer 5 jogos no mês de abril. Abril que está começando hoje, né? Tá aparecendo aí na sua tela já. O Vasco estreia na próxima sexta-feira, dia 8, contra o Vila Nova. No dia 16 viaja para encarar fora de casa o CRB, lá em Alagoas. Depois o próximo jogo também é fora, no dia 22 contra a Chapecoense, em Santa Catarina. Recebe em São Januário, no dia 27, a Ponte Preta. E no dia 30 de abril visita na cidade de Muriaé a equipe da Tombense. Então esses são 5 jogos do Vasco aí, os 5 primeiros jogos do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Desses 5 aí, eu acho que só contra a Chapecoense que eu não estarei presente. De resto, estarei aí firme acompanhando o Vasco e trazendo conteúdo aqui para vocês. Bom, e vamos falar de reforços. O Vasco hoje encaminhou a contratação do atacante chileno Carlos Palacios do Internacional. No vídeo da manhã, a primeira edição aqui do Giro de Notícias, a gente trouxe aqui a informação que o Vasco tinha avançado, né, nessa negociação com o Carlos Palacios. E hoje à tarde, a informação do jornalista Joel Silva, do site Jogada 10, é que o Vasco encaminhou esse acerto aí com o Palacios, atacante que tem 21 anos. A rescisão do contrato do jogador, inclusive, já apareceu no bid da CBF, o que é mais um indício que o jogador irá assinar com o Vasco da Gama. A gente não tem aqui informações sobre a negociação, né, sobre dinheiro, quanto o Vasco pagou, se foi o Vasco que pagou, se foi a 777, ou se essa rescisão do contrato dele com o Internacional, uma coisa para ele fazer um outro contrato com o Inter, estendendo o vínculo e aí emprestar ao Vasco, enfim. A gente não tem essa informação, a informação que a gente tem é que o jogador virá realmente para o Vasco da Gama. É um meia atacante, né, que joga pelo lado direito,
É um jogador que tem convocações para a seleção chilena, né? Disputou a Copa América pelo Chile, disputou alguns jogos de eliminatórias também pelo Chile, mas geralmente é reserva do futebol da seleção chilena, né? E é um jogador que o Internacional apostou no ano passado, né? O Internacional fez um grande investimento, pagou cerca de 16 milhões de reais para a contratação do Carlos Palacio. Ele até que começou bem, mas depois acabou perdendo espaço, né? E hoje ele é um reserva do Internacional. Tanto que na temporada de 2022 ele disputou apenas uma partida pelo Internacional. Mas é um jogador jovem, né? Um jogador que tem aí apenas 21 anos, ainda não está totalmente pronto, né? Um jogador que está em evolução, é considerado uma grande promessa do futebol chileno e agora chega aí para o Vasco da Gama. Uma dúvida que eu tenho em relação a isso é porque o Inter fez, como eu disse, um investimento alto, né, no Carlos Palacio. Como eu disse, pagou cerca ali de 16 milhões de reais pelo jogador. A informação que a gente tem é que o Inter parcelou, né? O jogador era do União Espanhola, o Inter comprou parcelado e já pagou mais da metade desse valor, então já pagou ali cerca de 8, 9 milhões pelo passe do jogador. Como esse jogador vai chegar no Vasco? Será que o Vasco, ou a 777, né? Porque o Vasco não tem como, o Vasco não tem dinheiro para dar 8 milhões a alguém. Será que a 77 deu ali o valor que o Inter já pagou, entrou numa negociação, enfim, a gente não sabe mais detalhes sobre isso, talvez em breve, né? A gente tenha mais detalhes sobre essa situação. Talvez seja uma negociação de empréstimo, apesar da rescisão dele ter saído no bid, pode ser que o Inter rescindiu com o jogador para poder fazer um outro contrato, estendendo o vínculo, né? Mais tempo de contrato com o jogador para emprestar ele ao Vasco, enfim, apesar da informação aqui do companheiro Joel Silva ser de que o jogador está chegando em definitivo. Vamos aguardar aí, né, mais informações sobre o Palácios, mas ele será jogador do Vasco da Gama nessa temporada de 2022. Chega aí para ser titular, né? Chega para ser titular. O time do Vasco é fraquíssimo, então vai chegar para ser titular na Série B do Campeonato Brasileiro. Boa sorte ao Carlos Palacios e que consiga, né, no Vasco encontrar o bom futebol que o levou para a seleção chilena. Bom, além do Carlos Palacios, o Vasco já tem aí a contratação encaminhada de mais 3 jogadores, né? O Gabriel Dias, jogador que estava no Cruzeiro, o Eric, que vem do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, após as finais do Campeonato Gaúcho, e o Zé Vitor, jogador que estava no Marcílio Dias disputando o Campeonato Catarinense, foi o vice-artilheiro do Campeonato Catarinense, e o Marcílio Dias já confirmou, né, que o atleta virá para o Vasco da Gama. E bom, vou colocar aqui uma declaração do Fernando Tonê, que foi o treinador do Zé Vitor lá no Marcílio Dias. Ele falou sobre as principais características do jogador ao canal Detetives Vascaínos. Inclusive fica aqui a minha recomendação, se inscreva no canal Detetives Vascaínos, que é um canal aqui muito bom que cobre aí o dia a dia do Vasco também. Vou colocar aqui a declaração do ex-treinador do Zé Vitor, do que o torcedor vascaíno, né, pode esperar das características do jogador. Confira. Vitor é um atleta de muito potencial, bastante promissor. Foi para mim o grande destaque da nossa equipe no setor ofensivo. É um cara que joga tanto dentro da área como um 9 de referência, como sabe também jogar pelos lados do campo, finaliza muito bem, tem um bom cabeceio, é brigador, prende os zagueiros, busca, corre para um lado, para o outro, não dá sossego aos marcadores. Então, por todos esses atributos, eu acho que o Zé Vitor só tem a crescer, disputando um campeonato fortíssimo, que é o Campeonato Catarinense. Não sentiu, não se intimidou e ele tem tudo para despontar em grandes equipes do futebol brasileiro, como é o Vasco da Gama. Então tá aí, né? Esse foi o Fernando, ex-treinador de Zé Vitor, dando ali as principais características do jogador. Agradeço aqui mais uma vez o Marquinhos do canal Detetives Vascaínos e recomendo você a se inscrever no canal do amigo que você não vai se arrepender. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de Copa do Mundo, né? Afinal de contas, canal de futebol não tem como a gente fugir da Copa, né? Vamos pelo menos aqui mostrar os grupos de Brasil e de Portugal. De Brasil porque a gente é brasileiro, de Portugal, é claro, por conta da ligação que o Vasco tem com Portugal. Hoje foi sorteado, né, os grupos da Copa. O Brasil caiu no grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões, e Portugal caiu no grupo H, com Gana, Uruguai e República da Coreia, a Coreia do Sul. Talvez Brasil e Portugal podem se enfrentar ali nas oitavas de final da Copa, né? Mas tomara que não, tomara que se enfrentem só na final. Eu vou ficando por aqui.
Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!